A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é missionária Débora Bueno. Este é o canal Semeando a Palavra de Deus. E eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Eu quero ler aqui com você no livro de Neemias, capítulo 1, 2, 3 e 4, que diz assim: Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que sobreviveram o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Ouvindo estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e jejuei e orei perante o Deus dos céus. Irmãos, aqui a palavra de Deus nos fala acerca de Neemias. Neemias, ele habitava em Suzã e ele era copeiro do rei, ou seja, ele servia ao rei. E um certo dia veio um dos seus irmãos até ele e ele perguntou como estavam aqueles que tinham restado do cativeiro. Então seus irmãos falou: olha, Neemias, os que restaram estão em grande miséria e desprezo, e as portas de Jerusalém estão derrubadas e queimadas pelo fogo. Irmãos, imagina qual foi a reação de Neemias ao escutar essas palavras, sabendo que o seu povo estava lá em Jerusalém, estava em miséria e desprezo, e Jerusalém estava destruído, as portas queimadas e derrubadas. A palavra do Senhor fala que quando Neemias escutou essas palavras, a primeira coisa que ele fez, ele se assentou, ele chorou e lamentou por alguns dias. Mas veja, meus irmãos, que a palavra de Deus não fala que Neemias ficou chorando a semana toda, o mês todo, se lamentando. Não, ele chorou e se lamentou por alguns dias, porque ele sabia, meus irmãos, que só se lamentar, só chorar, não ia resolver o problema daquele povo. Ele ficar chorando a vida toda, a semana toda, não ia trazer ajuda nenhuma para aquele povo. Então ele decidiu, ele tomou uma atitude. Depois de lamentar e chorar, ele se levantou, e a Bíblia fala que ele orou e jejuou por alguns dias. Veja, meus irmãos, primeiro ele se lamentou e chorou. Por quê? Porque ele era ser humano igual eu e você. Quando estamos passando por algum problema, ou estamos passando por alguma situação, a gente também chora, a gente também se lamenta, a gente reclama como Neemias. Mas nós temos que tomar atitude de se levantar e de buscar socorro da parte daquele, do único que pode me ajudar e te ajudar. Só lamentar, só chorar, só reclamar não vai resolver a tua situação. Tem que tomar uma atitude. Irmãos, na nossa vida nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar dificuldade, vamos enfrentar situações, mas nós temos que decidir se levantar, nós temos que decidir buscar socorro da parte de Deus, olhar para o alto, porque é dele, é do alto que vem o meu e o seu socorro. E foi isso que Neemias fez. Neemias foi buscar socorro da parte de Deus. Ele orou, ele jejuou. A palavra de Deus fala que ele se humilhou ao Senhor, ele pediu perdão pelos seus pecados, ele reconheceu a tua total dependência de Deus, porque sozinho ele não podia fazer nada. Neemias sabia que sozinho ele não ia conseguir, ele não ia ter condições financeiras de levantar aqueles muros, ele não ia poder ajudar aquele povo. Mas a partir do momento em que ele resolveu orar a Deus e jejuar, é porque ele tinha certeza que com Deus ele saltava muralhas, que com Deus os seus problemas iam ser solucionados, porque com Deus, aleluia, a gente faz a diferença. E meus irmãos, após Neemias orar, jejuar, ele continuou a vida dele. Ele tinha que trabalhar, ele não podia ficar chorando, ele tinha que se
levantar. Ele se levantou e foi cumprir com a tua obrigação. Aleluia, ele foi servir o rei. Meus irmãos, mas Deus já estava trabalhando na oração de Neemias. Quando o rei viu Neemias, o rei falou: olha, Neemias, por que você está triste? Eu nunca vi você triste assim na minha presença. Então Neemias viu ali uma oportunidade, porque ele sabia que era Deus que estava dando aquela oportunidade. Aleluia. Oh, Deus tremendo, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Quando a gente ora, quando a gente busca, Ele peleja por mim e por você. E foi isso que Deus ele fez com Neemias. Aleluia. Neemias falou para o rei: olha, meu rei, como que eu vou estar? Como eu não vou estar triste, sabendo que a cidade do sepulcro dos meus pais estão queimada, derrubada pelo fogo, e o meu povo lá estão em miséria e destruição. Então o rei falou, aleluia, para ele o que ele queria. Ele falou assim: olha, meu rei, me ajuda, me dê cartas para que eu venha entrar e sair de Jerusalém, e para que eu também venha conseguir materiais para reconstruir Jerusalém. O rei falou para ele: quanto tempo você vai ficar lá? Então o rei permitiu que Neemias fosse reconstruir Jerusalém. Irmãos, aleluia, olha que Deus tremendo, aleluia. Neemias jamais imaginou que isso poderia acontecer, mas a partir do momento em que ele buscou Deus, ele sabia que de alguma maneira a solução ia vir, a resposta ia vir, porque quando nós colocamos nossos problemas nas mãos do Senhor, Deus não nos deixa confundido, Deus não nos deixa envergonhado. Olha, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta palavra, eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado. Talvez a tua casa está destruída. Talvez, aleluia, você precisa de um emprego. Talvez você precisa de uma cura, de uma libertação, de uma restauração. Talvez você esteja orando por alguém que muitos falaram que é caso perdido, que não tem mais jeito. Aleluia. Talvez você esteja nessa situação, mas a partir do momento em que você decidir se levantar e buscar, e orar, interceder, tenha certeza que Deus te fará, aleluia, prosperar. Ele te dará vitória, Ele te dará, aleluia, um escape. Ele abre porta onde não há porta, e foi o que Ele fez com Ananias. A Bíblia fala que, aleluia, foi o que Ele fez com Neemias. Irmãos, veja, Neemias ele foi reconstruir, e Deus preparou homens para ajudar Neemias a reconstruir aqueles muros. E aqui na palavra do Senhor fala que Neemias reconheceu que a mão do Senhor foi favorável para ele. Olha, ele sabia a dependência de Deus. Eu e você, sem Deus nós não somos nada. Nós temos e nós somos dependentes de Deus, aleluia. Irmãos, mas não foi tudo. Foi tudo tranquilo, não foi tranquilo. Neemias, ele enfrentou opositores. A palavra de Deus fala que quando Neemias declarou que ia reconstruir aqueles muros, se levantou o profeta Sanbalate, Tobias, para atrapalhar aquela obra, para desencorajar aquele povo. E aqueles homens começaram a falar: você acha que vocês vão conseguir em um dia, ou conseguir levantar esses muros? Ainda que vocês levantem, qualquer um pode derrubar. Aleluia. Ele tentou desencorajar Neemias. E é assim na nossa vida. Quantas vezes nós estamos orando por alguém, ou nós estamos orando pela nossa casa, pela nossa família, ou estamos querendo algo das mãos do Senhor, e quantas vezes o inimigo usa pessoas para nos desanimar, para nos desencorajar, pessoas que chegam até nós falando: você não vai conseguir, não adianta orar, porque o médico já declarou que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Não adianta orar por essa pessoa, ela já está perdida, não tem mais jeito, não tem mais solução, aleluia. Mas Deus, meus irmãos, Deus ele está na frente, tem jeito sim, tem solução, porque a última palavra ela vem do Senhor. E Neemias, a partir do momento em que ele escutou aquelas palavras, ele não deixou se levar pela voz do opositor, mas ele falou: aleluia, o Deus do céu
nos fará prosperar, porque ele sabia, meus irmãos, que Deus estava na frente. E Neemias ainda disse mais para aquele povo: levantemos e edifiquemos, aleluia. Estamos em uma grande obra e não podemos parar, aleluia. O inimigo, meus irmãos, ele não descansou. A Bíblia fala que por várias vezes Sanbalate, Tobias e até Neemias chamava Neemias para querer atrapalhar o projeto de Deus, mas Neemias falava: não, eu não vou parar, eu estou numa grande obra e não vou parar. Neemias, meus irmãos, ele não desistiu, ele perseverou, ele continuou e ele obteve a vitória. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém, porque ele sabia que a sua dependência estava em Deus, e quem tinha prometido não era o homem, não era a mulher, mas era o Senhor Jesus. Olha, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer através dessa palavra: não importa o problema que você tem enfrentado, não importa a dificuldade, persevera na oração, persevera na campanha, persevera clamando ao Senhor, ainda que venha pessoas para dizer que você não vai conseguir, ainda que venha pessoas usadas pelo inimigo falando que não tem jeito. Eu quero te dizer: persevera, persevera, continua orando, continua buscando, porque é com tua perseverança que você vai receber a vitória. O que nós aprendemos com essa palavra: não adianta nós ficar só se lamentando e chorando. Temos que tomar uma atitude, orar, buscar a Deus, clamar a Deus, porque é buscando a Deus que temos a vitória. Qual é o teu problema? Se levante neste momento, toma posição de homem e mulher de Deus, porque tenha certeza que Deus, Ele vai te dar vitória, Ele vai te recompensar e o nome do Senhor será glorificado. Fique com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima.